Olá, e o TH Entrevista dessa semana traz como tema a importância das medidas de segurança nos edifícios. Para falar um pouco mais sobre o assunto, converso agora com o professor Maxwell Amorim, ele que é especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho. Seja bem-vindo, professor, e obrigado por nos receber. Obrigado. Professor, o que pode ter acontecido naquele incêndio do Hospital Badim no Rio de Janeiro que deixou dezenas de pessoas mortas? Faltou gerenciamento de crise? Bom, quando se trata de gerenciamento de crises, nós precisamos levar em consideração tanto o planejamento quanto o combate em si por si só. Tá? E assim, diga-se de passagem, o combate vai muito além em si de um simples planejamento. Tá? Existe uma necessidade de integração, de fato, entre outras áreas de conhecimento, não só de engenharia de segurança e gerenciamento de crise. Nós precisamos deixar claro que a logística humanitária, a manutenção, a engenharia civil, a arquitetura precisam fazer parte de maneira efetiva nesse gerenciamento de crise quando se trata de planejamento. Os hospitais, eles estão entre os imóveis mais negligenciados em relação à proteção contra incêndios? Aí é outro fator bastante considerado quando se trata de gerenciamento de crises e níveis de acidentes ou incidentes de maneira geral. Quando se fala de negligência, imperícia ou imprudência, existe a questão da omissão no ato e existe o ato negligente em si, por si só falando. Quando se trata de negligência, você omite uma possível ação, você não tem ação nenhuma. Então, pode ter acontecido uma omissão no planejamento, como pode ter acontecido uma omissão no combate. Quando se trata de imperícia, nós estamos falando da falta de competência. Pode existir uma falta de competência ao desenvolver um planejamento, ao desenvolver um plano de manutenção, um plano de emergência. E quando se fala de imprudência, nós estamos falando de um ato como se possivelmente pudesse ser considerado um ato de descuido. Você toma a atitude, você tem a atitude, mas é uma atitude equivocada, não é a atitude esperada para aquela determinada situação. Seja ela em planejamento, seja ela em combate. Então é preciso estar linkado com essa questão de negligência, imperícia e imprudência de maneira bem sucinta. O que pode ser negligente, e aí a situação de omissão. O que pode ser imprudente, é você tomar uma atitude equivocada, não é a atitude que condiz com a realidade. E uma imperícia é você tomar uma atitude sem competência para determinadas atitudes. Então, quando se trata de planejamento de emergência ou um plano de combate a pânico e incêndio, especificamente precisa ter um engenheiro de segurança de perto. Não somente um engenheiro de segurança, precisa estar articulado com engenheiro civil, arquiteto para ver as vias de acesso, questões de luminosidade, questões de propagação de calor. Então, existe uma responsabilidade compartilhada e a gente não pode deixar de lado o gestor de manutenção do hospital, porque é através dele que pode se iniciar um incêndio ou não. Então, essa questão de negligência, imperícia e imprudência são, de fato, as principais causas de um possível acidente, que pode ser doloso ou culposo. E aí vai responder criminalmente, civilmente, vai depender da situação. Entendi. Em se tratando do estado de Alagoas, qual é o cenário atual comparado às medidas de segurança? Como é que vem sendo efetuadas essas medidas? Bom, na maioria dos casos, todos os estados têm as suas especificidades. Alagoas não ficou de fora. Nós temos instruções que nos direcionam a executar determinados projetos, seja ele processo simplificado, projeto técnico, vai depender da capacidade da organização, vai depender da capacidade do hospital. Então, taxa de ocupação, carga de incêndio, quantos pavimentos vai ter esse hospital. E essas instruções técnicas nos direcionam para fazer uma execução bem efetiva de determinados projetos. Vale ressaltar que cada estado tem a sua especificidade, mas todos seguem a ABNT, a recomendação maior da ABNT. Certo. A situação é grave se comparada à rede pública e à rede privada? Dá para ter uma noção?
Bom, quando se trata de questões públicas e privadas, eu vejo um ponto em comum, porque muito se procura planejar pela obrigatoriedade, mas de maneira efetiva, colocar em prática, se preocupado com a questão de minimização dos desastres, minimização do sofrimento e tornar aquele plano realmente efetivo, eficaz e eficiente, às vezes deixa a desejar. Na maioria dos casos, o pessoal se preocupa muito com a obrigatoriedade de algumas leis, decretos, mas tornar isso prático, às vezes, é meio difícil. Então, é fundamental essa coerência entre eficiência, eficácia e efetividade dessa integração. Não tem como andar sozinho. Sim. O risco de incêndio em hospitais, ele é maior que em outras edificações? Quando se trata do risco em si, propriamente dito, é importante considerar o perigo. Perigo é fonte geradora. O risco é quanto mais a gente se aproxima dessa fonte geradora. Quando se trata de hospitais, em situações bem específicas, hospitais de médio ou grande porte, ou até mesmo de pequeno porte, nós temos várias particularidades. Especificamente incêndio, nós precisamos levar em consideração os elementos constituintes de um princípio de incêndio, do fogo propriamente dito. Então nós temos combustível, nós temos comburente, nós temos o calor e a reação em cadeia. Do hospital especificamente, temos alguns produtos químicos armazenados, gases e o principal, o oxigênio, que serve como utilidade para o hospital, mas em uma possível situação de risco de incêndio, pode alimentar o fogo. Então é preciso considerar, caso aconteça um incêndio, como será as situações para isolar esse material, abafar ou até mesmo enclausular o material para que ele não venha alimentar o incêndio. Então, O senhor estava adiantando um pouco antes da gente começar a entrevista que basta 16% para começar um incêndio, 16% Isso. do oxigênio. 16% de oxigênio. No caso de um hospital é mais ainda, chega a 26%. Isso, mais ou menos 26%. Na verdade, a composição do ar, na maioria dos casos, nós temos nitrogênio, nós temos gás carbônico, outros gases, nós temos também oxigênio. Para que o fogo se inicie, ele precisa apenas de 16%. O natural, na maioria dos casos, gira em torno de 21% a 26%. Então, no hospital, nós temos uma fonte alimentadora de oxigênio puro, que pode desencadear ou potencializar esse incêndio. As causas reais de um princípio de um incêndio, é preciso ter uma investigação minuciosa, tá? Mas com cautela pode-se tomar precauções, porque assim, nada acontece sem avisar. O que foi que aconteceu antes? São os sinais, né? Exatamente, são os sinais. Então, se tratando do hospital específico desse acidente, infelizmente, que aconteceu no Rio de Janeiro, os principais indícios direcionam para um curto-circuito. Mas antes de acontecer esse curto-circuito, o que desencadeou? Será que foi sobrecarga do sistema? Será que foi falta de manutenção? Será que foi algum arranjo técnico, para não dizer a famosa gambiarra? Será quais foram os sinais que poderiam potencializar esse início de incêndio, esse princípio em si? No caso dos hospitais, no caso de uma evacuação, fica até mais difícil, né, por conta dos doentes, né, dos acamados. Ali fica mais difícil, no caso, para se adotar uma medida, né, de segurança. Exatamente. Assim, existem algumas recomendações em situações de pânico, de risco, de combate a incêndio. E uma delas é transitar o mais próximo do chão possível. Mas quando se trata de hospitais, é muito mais difícil transitar com esses pacientes rente ao chão. Tá? Então, precisa considerar critérios e fundamentos logísticos na hora de fazer essa evacuação, que também faz parte de um plano de emergência. Tá? Quando se trata de um possível gerenciamento de crises, quais os caminhos a percorrer? Então, existem limitações que essas instruções técnicas, de acordo com a ABNT, já determinam. Então, se é pequeno, médio ou grande porte, pode ser de 15 metros até a saída de emergência, pode ser de 30 metros.
vai depender desses acessos. Qual é a largura do corredor? 1,20 m. Se for menor, fica muito mais difícil transitar. Então, existem alguns critérios logísticos que estão relacionados com engenharia civil, com arquitetura, que envolve paisagismo, design, então conforto luminoso, mas também envolve uma possível situação de desastre, justamente para fazer essa movimentação o mais rápido possível. Porque o objetivo da logística humanitária é minimizar o desastre. O objetivo da engenharia de segurança é proporcionar um ambiente confortável, mas não apenas para executar a tarefa, também em uma situação de desastre, reduzir o máximo possível as consequências. Ok. Professor, para finalizar, o senhor falou sobre a nova regra, né, contra incêndio, a NBR 16.651. Isso. Qual o objetivo dela? Essa NBR ela foi publicada, se eu não estiver enganado, no dia 15 de abril agora desse ano de 2019. Tá? É uma norma específica para construção e reformas de hospitais com foco na parte de combate a pânico e incêndio. Tá? Então, é uma norma específica dessa construção e reforma em hospitais, levando em consideração as suas particularidades. Então, dois pontos cruciais em hospitais, seja de pequeno, médio ou grande porte, é a questão da energia e da água. Jamais pode faltar água e energia em um hospital. É uma situação crítica. Mas esses planos de emergência para repor a água e repor a energia também precisam ser contemplados em uma situação de emergência. Então, deve existir um plano de manutenção. Às vezes os equipamentos elétricos ficam ultrapassados. E o que fazer? Será melhor ou mais interessante fazer a manutenção desse equipamento ou trocar de equipamento? Porque precisa levar duas considerações: custo da troca, custo de manutenção, ou simplesmente a possível probabilidade daquele equipamento vir falhar. E se falhar, pode causar um possível incêndio. Entendi. Então, são essas principais considerações. Ok, professor, muito obrigada pela atenção, pelas informações. Nós que agradecemos, estamos sempre à disposição. Obrigada. Obrigado também. E o TH Entrevista fica por aqui. Até a próxima.